o que a gente não tem, esse valor de respeito no trânsito. Nessa questão do desenvolvimento da criança, o que a gente prega, né? Que, por exemplo, a criança ela ainda não compreende o tempo que ela demora para chegar do outro lado da rua e muitas vezes o próprio veículo não obedece à sinalização de reduzir a velocidade, 30 km por hora, perto de escola. Então, se a gente tiver esse respeito às placas da criança hoje, a gente vai ter um motorista mais consciente, provavelmente. Você percebe que, eu tenho pelo menos a sensação de que aqui no Brasil as cidades são feitas para os veículos e não para os pedestres, coisa que não acontece em outras partes do mundo. Você tem essa sensação? É real, não é apenas uma sensação, mas é pensando no veículo, inclusive ocupando um espaço que já foi do pedestre, né? Que era de uma população que vivia nas ruas e depois foi tendo cada vez menos espaço como pedestre. E aí a gente percebe muitas vezes as pessoas colocando isso, que elas esperam ter um carro para poder ter um lugar na sociedade, no mundo, exatamente. E aí, essa questão do planejamento, também a gente precisa refletir, porque nas oportunidades que a gente tem de solicitar alguma coisa para o governo, o que a gente pede? É transporte público, é uma infraestrutura adequada para o pedestre, ou é asfalto, lombada? Normalmente, o que a gente pede é para o carro. É o bem-estar do motorista, né? Do motorista, principalmente porque ele é mais, vamos dizer assim, ele é onde acontecem os piores acidentes, né? É com o carro. Tanto o atropelamento como a colisão de ciclistas. Então, se a gente começar a olhar para isso e pensar que o transporte coletivo pode ser uma alternativa muito mais eficaz para um trânsito melhor, a gente tendo essa postura, utilizar, por exemplo, pelo menos uma vez por semana o transporte coletivo para tirar os carros das ruas, não somente no rodízio, mas ter essa postura de cidadania e pensar também que a gente precisa solicitar. Essa prioridade do pedestre, ela precisa ser também no planejamento urbano. E de olho nas calçadas também, né? Sim, pelo menos exatamente. Aqui na região da Paulista e arredores, muitas vezes a gente não tem nem calçada, porque os próprios bares tomam conta das calçadas com as suas mesinhas. Então aí você é obrigado a andar no meio da rua, né? E correndo risco. E isso que aqui a gente está numa região nobre, né? Porque tem na periferia, muitas vezes por ser responsabilidade do morador, a construção de calçada não é feita, ou é feita totalmente irregular, não tem espaço para caminhar. Então, essa análise depende de uma transformação de longo prazo e que ainda é possível para a gente mudar e melhorar o ambiente para o pedestre. Alessandra, a ONG Criança Segura presta serviço para quem? Nós trabalhamos muitas vezes com um público que trabalha com crianças. Então, a gente diz que somos uma ONG meio, né? A gente trabalha levando informação para os jornalistas, né, divulgarem a causa através de comunicação, desenvolvendo também materiais de comunicação. A gente trabalha com políticas públicas, levantando essa bandeira de leis melhores e também de uma fiscalização para a segurança da criança em relação aos acidentes. E trabalhamos com formação de mobilizadores, que são esses grupos que trabalham com crianças, sejam educadores, agentes comunitários de saúde, agentes de trânsito, profissionais que têm uma relação com famílias ou com essas áreas, educação, saúde e até com crianças, para que eles insiram a prevenção de acidentes na sua atuação. Então, nós desenvolvemos oficinas no Brasil inteiro, até coloco à disposição, quem tiver interesse, a gente pode enviar uma proposta, a gente já fez em todas as regiões do Brasil, percebemos um aumento de pessoas trabalhando a causa. Isso é importante, porque a Criança Segura não vai chegar em todos os locais, em todas as cidades, e essa é uma responsabilidade de cada um. Né? Como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, é um dever de toda a sociedade, do poder público, das famílias, da comunidade, assegurar os direitos da criança, e um deles é a proteção e o desenvolvimento saudável. Então, quem tiver interesse, eu posso dar. Claro, por favor. A gente tem um e-mail de contato, que é mobilização, sem o cedilha ou tio,
@criançasegura, sem o cedilha também, então criançasegura.org.br. Mobilização @criançasegura.org.br. Eu gostaria muito de agradecer a presença nesse espaço ao vivo pela Jovem Pan Online, da coordenadora nacional da ONG Criança Segura, Alessandra François. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigada pela oportunidade também. Você, muito obrigada mais uma vez pela audiência. Continue navegando aqui na Jovem Pan Online. Jovem Pan Online, rádio com imagem online.